Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre se você vive uma batalha com a depressão e uma batalha também com a ansiedade em função dos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da depressão, da ansiedade e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário que é muito importante, deixa aqui a sua observação, a sua vivência, a sua experiência para nós criarmos um ambiente onde todos possam ajudar uns aos outros. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E você pode também se tornar membro do canal, vendo aí o botão de membro. Bem-vindo ao canal. Então, será que você superou o seu medo do transtorno da ansiedade, o seu medo dos sintomas? Ou seja, você já está em tratamento, se recuperando, você já está aí tendo recaídas, mas já vencendo um pouquinho a ansiedade, mas ainda assim você está um pouco sintomático, claro, porque, como eu sempre falo aqui, os sintomas da ansiedade eles persistem a longo prazo, alguns meses. Então, vira e mexe, você pode estar sentindo aí os sintomas como ondas, vindo, e você agora se sentindo deprimido por causa desses sintomas. Então, você fica preocupado em estar aí com os sintomas e preocupado também em estar deprimido. E aí você tem essa batalha em relação à depressão e a batalha em relação à ansiedade que traz tanto desconforto. A maioria das pessoas que lutam ou lutaram com transtorno de ansiedade, moderado, ou leve ou graus mais elevados, eles falam o quanto que é assustador e frustrante também uma batalha com o transtorno da ansiedade. A gente sabe que essa luta aí, ela é muito grande e às vezes ela é muito demorada e trabalhosa, e as pessoas compreendem que muitos medos que eles podem estabelecer sobre o transtorno da ansiedade. Há muito medo de ter um infarto, de ter um AVC, de passar mal, de realmente desmaiar, perder os sentidos, de enlouquecer, não é? Tantos medos que eu já falei aqui várias vezes no canal. E aí a pessoa sabe que ela pode ter esses medos, os sintomas, e os próprios sintomas trazem essas preocupações, e esses medos afetam a vida dela como um todo. E as pessoas compreendem também que vencer o medo da perturbação da ansiedade, do transtorno da ansiedade, o medo dos sintomas, vencer o medo da ansiedade e tudo que está associado a ele, pode ser um grande desafio que pode levar muito tempo. Não é, como eu falo aqui, não é um milagre de um dia para o outro, você não está livre disso. E pode dar muito trabalho. Então, tornar-se aí sem medo do transtorno da ansiedade é um marco importante e, portanto, alguma coisa que tem que ser celebrada. Né? Você atingiu esse marco, parabéns, você não tem mais medo dos sintomas da ansiedade, você convive com eles e está tratando para poder se liberar e está tratando para você se ver livre cada vez mais. Né? Agora, esse trabalho árduo que você produziu, essa vitória aí, né, de pelo menos deixar de ter medo dos sintomas da ansiedade, uma vez que você venceu esse medo, agora você está na trilha, no caminho da recuperação. E aí, para algumas pessoas, essa euforia de superar o medo do transtorno da ansiedade, ela é rapidamente substituída por sentir-se deprimido, né? Você sentir para baixo, triste, cansado, frustrado. E essa depressão, ela pode parecer meio sombria, meio persistente, e os sentimentos depressivos não desaparecem também rapidamente. Algumas pessoas ansiosas, elas começam a preocupar-se com o fato de terem superado uma batalha com o transtorno da ansiedade apenas para se encontrarem submersas numa batalha com a depressão. Então, o alívio da superação de uma ameaça, o transtorno da ansiedade, é de curta duração, ele fica ali eufórico por um tempinho e é substituído por uma outra ameaça, uma batalha com a depressão. Então, eu sempre falo aqui no canal, ansiedade e depressão andam sempre juntas. Então, isso aí vale a pena todo cuidado para a gente resolver isso também. Se você é uma dessas pessoas que anda desanimada, deprimida em função da ansiedade ou por outra causa, tenha aí bom ânimo, há boas razões para você se sentir deprimido. Isso vai seguir imediatamente depois a superação de um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem algumas razões para que isso aconteça e essas razões podem ajudar você a se compreender mais e se libertar desse sentimento de depressão, de tristeza e de frustração que é tão grande, né? E tão ruim. Primeiro, se seu corpo ainda tem os sintomas da ansiedade, ele está aí vivendo ainda mês sim, mês não, semana sim, semana não, dia sim, dia não,
os sintomas vêm e vão embora ou permanecem um tempo, o seu corpo ainda está hiperestimulado. Lembra? Aquele processo que os hormônios estão no sangue, na corrente sanguínea, os hormônios do estresse, e aí você ainda está vivendo esse sintoma. Então, sentir-se deprimido é um sintoma comum de estresse elevado, de hiperestimulação, porque o seu corpo está tão elétrico, tão ligado, que aí você tem também o contrário, que é esse baixo humor imediatamente após você concluir que não tem mais medo do transtorno da ansiedade, dos sintomas, mas ainda eles persistem lá. Então eu vou explicar por que isso acontece. Olha, embora a superação do seu medo do transtorno da ansiedade, ele é um marco importante, como eu falo aqui, isso é fundamental, normalmente isso é apenas o primeiro passo no caminho para a recuperação. Mas um marco importante porque na ausência de medo, você não tem mais medo do sintoma da ansiedade, isso significa que você não vai estar a desencadear respostas desnecessárias ao estresse, aumentando a hiperestimulação, o que dá ao seu corpo uma oportunidade importante para você reduzir o estresse. Mas só porque o seu corpo está produzindo menos resposta ao estresse e tem agora mais oportunidades de recuperação, não significa que seu corpo esteja recuperado. Ele não está recuperado totalmente dos efeitos adversos da hiperestimulação. Até o seu corpo ele recuperar completamente dos sintomas da ansiedade, da hiperestimulação, essa hiperestimulação ainda pode causar sintomas, tais como você sentir assim, de baixo astral, um humor baixo, você sentir sem brilho, meio cansado, escuro, meio triste, não é? Então, geralmente, essa superação de um transtorno da ansiedade é o verdadeiro começo de uma redução significativa do estresse. E é difícil para o corpo experimentar uma redução significativa do estresse quando o medo de um transtorno de ansiedade ele continua a desencadear respostas ao estresse. A superação desse receio do transtorno da ansiedade ele vai impedir respostas desnecessárias ao estresse. Então é ótimo, não é? E aí vai dar ao corpo mais tempo para você se preparar. Então realmente essa batalha é muito importante, essa batalha contra o medo dos sintomas da ansiedade. É por isso que muitas pessoas que superam o medo do transtorno da ansiedade ainda têm muitos desses sintomas. Esses sintomas são indicação de que o seu corpo ainda está, de certa forma, hiperestimulado. Enquanto o corpo estiver hiperestimulado, mesmo no mínimo grau, ele pode apresentar sintomas, incluindo a sensação de depressão, uma vez que a depressão está normalmente associada aos efeitos adversos de um estresse elevado. Então você está com estresse crônico, lembra aí? E aí o estresse causado por um comportamento muito apreensivo causa muitas mudanças no seu corpo, incluindo a forma como o seu cérebro funciona. Então, só porque você se tornou sem medo aí do transtorno da ansiedade e os seus sintomas está aí acontecendo, mas você está mais leve em relação a eles, não significa que todas essas mudanças tenham tido tempo para reverter completamente. Então, você está num processo de recuperação. E algumas dessas mudanças, elas tornam mais difícil o acesso aos centros do prazer, que é onde o cérebro funciona aí, o centro da felicidade, do bem-estar, essa área que é tão importante para nós. E isso é uma das razões pelas quais a gente pode se sentir deprimido quando o corpo está demasiadamente estressado, não é? Então, como você está muito estimulado ainda, apesar de você perder o medo dos sintomas, essas áreas do cérebro que são relacionadas ao bem-estar, ao sentimento de felicidade, prazer, a área de recompensa do cérebro, ainda estão afetadas pela hiperestimulação. Então, depressão e ansiedade estão muito juntas, né? E mais uma vez, só porque você superou o medo dos distúrbios da ansiedade e os sintomas da ansiedade, não significa que o seu corpo tenha se recuperado completamente, recuperado fisiologicamente. Até que o seu corpo se recupere, você pode continuar sentindo os sintomas, incluindo sentir-se para baixo e deprimido. Muitos assinantes aqui do canal falam, nossa, eu estou me sentindo melhor, os sintomas estão desaparecendo. Que bom, muito bom isso. Agora fica atento que é um processo lento, eles podem voltar. Então você tem que estar preparado para o retorno desses sintomas e gradativamente você ir vencendo pouco a pouco. Uma segunda razão para você se sentir deprimido quando você vence o medo da ansiedade, os sintomas da ansiedade, esse medo aí que tanto é importante você vencer, é que uma redução à resposta ao estresse, quer dizer, agora você está com menos medo, você está recuperando o sintoma da ansiedade, o seu corpo está começando a baixar aí a hiperestimulação, essa redução da estimulação, ela pode representar também uma redução da energia e dos estados de ânimo mais otimista.
Então você estava muito ligado no 220, agora você está menos ligado, é natural que você sinta uma baixa. Então quando a gente deixa de alimentar, por exemplo, quando a gente deixa de alimentar a ansiedade com medo, o corpo diminui a sua produção de hormônios do estresse. Uma vez que esses hormônios do estresse são estimulantes, uma redução na estimulação pode parecer que você esgotou a energia, que muitas vezes se traduz aí em estados de humor mais baixo, mais deprimido, né? A alta energia está frequentemente associada a estados de humor elevado, então parece que você está excitado. E a baixa energia está frequentemente associada a estados de humor mais baixos. E essa experiência de estados de humor e energia baixos pode dar a sensação de que você está deprimido, porque você está meio down, meio cansado, meio com preguiça, você não está estimulado a fazer muita coisa. É natural, porque há um cansaço mesmo. Então por isso que a gente fala, a depressão e a ansiedade estão juntinhos, né? Muitas pessoas, muitas personalidades ansiosas, elas vão equiparar essa alta energia da ansiedade com o otimismo. Ela acha assim que a vida é apaixonada, ela pode estar totalmente empenhada na vida, e isso ela considera que é muito positivo e otimista. Agora, infelizmente, muitas vezes também elas equacionam erradamente, equivocadamente, uma baixa energia com negatividade, apatia e ser desengajado da vida, o que é considerado negativo e parece que está deprimido. Então, é uma percepção de depressão, não significa que haja realmente um quadro deprimido. Experimentar essa baixa energia, ela é muitas vezes uma indicação de que o seu corpo está se recuperando, né? Que na realidade isso é positivo. Você está meio para baixo, meio assim devagar, e isso não está dizendo que você está deprimido. Apenas você aí está empenhando uma baixa energia, dá ao seu corpo aí tempo para você se recuperar. Essa baixa energia e esse humor vão dar tempo ao corpo para ele poder ligar a energia normal, voltar ao entusiasmo normal, à medida que a hiperestimulação é eliminada. Então, é como se você estivesse aí na marcha lenta, né? O carro começando a pegar, você ali subindo a ladeira devagarinho. A ladeira aqui em Minas Gerais tem muita ladeira. Tem aí você, onde você mora? Os morros aqui são bons. Então, isso é porque você está no comecinho aí, mas depois você fica mais equilibrado. Então é saudável você ver períodos de alta e baixa energia como benefícios, cada um fornecendo ao seu corpo aquilo que ele precisa para manter uma saúde equilibrada. Agora, é irrealista, não é saudável você pensar que o seu corpo ele devia estar sempre otimista, né? Não é por aí. A gente oscila mesmo, né? O ser humano é esse equilíbrio aí inconstante. E também é muito irrealista ou não saudável você pensar que o seu corpo nunca deveria estar para baixo. Então, o seu corpo está meio down, meio para baixo, isso aí é necessário também para manter um equilíbrio no corpo. Você não precisa estar o tempo todo ligado no 220, né? E nem sempre alerta. Não, tem dia que você está mais para baixo, meio que você está cansado, você precisa dormir, precisa deitar, precisa descansar, porque aí o corpo recupera energia e depois vem mais gás aí para você viver melhor. Uma outra causa dessa sensação da depressão é o corpo ele achata um pouco, ele abaixa um pouco as emoções para que tenha mais tempo para se recuperar. O corpo é um mecanismo incrível, um organismo incrível, né, querido? Muitas vezes você sabe, o corpo sabe exatamente o que ele precisa e depois ele trabalha arduamente para obter o que ele precisa. Por exemplo, o corpo não gosta de estar hiperestimulado, porque isso o tempo todo gera muito estresse, muito desgaste. E é por isso que você apresenta os sintomas quando está hiperestimulado, para que você tome as medidas corretivas. E agora, quando você começa a reduzir o nível de estimulação do seu corpo, as nossas emoções as achatam, abaixam, como uma forma de dar ao corpo o que ele precisa para recuperar a hiperestimulação. Então é comum você se sentir imediatamente exausto após você superar uma longa batalha com a ansiedade e pouco depois você se sentir deprimido, porque vem uma baixa mesmo, uma queda das emoções. O sentimento aí de down, né? Você está meio para baixo, falta de brilho, você está meio sentindo tudo plano, assim, não tem nada que te emocione. Isso significa muitas vezes que o seu corpo está engrenando aí para baixo e está quente, mas ele está ganhando tempo ali para ele se recuperar e ele viver mais com equilíbrio emocional mais na frente. E isso gerar mais otimismo, vai estimular o corpo. Mas aí quando ele abaixa um pouco as emoções, os humores, ele vai colocar o corpo também em ponto neutro e dar mais oportunidade para recuperar, para engrenar
e seguir em frente. Enquanto o seu corpo ainda estiver em recuperação da hiperestimulação, a vida e as suas emoções, elas podem muitas vezes sentir-se aí meio chapadas, meio planas, meio sem gosto, não é? Isso não é uma indicação de perigo, mas é de recuperação fisiológica. Você está assim meio paradão porque você está se recuperando. Mais uma vez, à medida que o seu corpo elimina o seu estado hiperestimulado e regressa à saúde normal não hiperestimulado, você vai ver que a sua energia ela vai voltando, vai regredindo, regredindo não. A sua energia normal ela vai voltar e juntamente com ela o seu entusiasmo e um entusiasmo normal pela vida. Então, fica tranquilo que essas baixas elas são naturais pelo desgaste do corpo mesmo. Uma quarta razão para o cérebro ainda estar a vigiar o perigo. O seu estresse crônico ele altera a forma como o cérebro funciona. Uma parte dessa mudança é que a atividade da amígdala, lembra aquele órgão lá dentro do cérebro, que é o centro do medo do cérebro, ele aumenta, causando um aumento da consciência e da reatividade ao perigo. Então isso aí está ligado ainda. Isso significa que situações, circunstâncias normais podem ser percebidas como mais ameaçadoras e terríveis. Então você vê uma situação e você fica mais chocado com ela. Esse aumento dessa consciência do perigo pode transformar o medo do transtorno da ansiedade num medo de algo mais que pode ter medo. E aí vem a depressão mesmo, se acreditamos que a depressão ela pode ser perigosa. Se você estiver de mau humor em função de uma redução da resposta do estresse, a amígdala, que é esse centro aí do medo do cérebro, ao mesmo tempo vigia o perigo, ela está ali alerta. Ela pode perceber que esse mau humor que você está sentindo é uma indicação de uma outra ameaça, a depressão. E acreditar que a depressão é perigosa. Então é uma armadilha isso aí, essa baixa do corpo, né? Então o cérebro ele passa da sinalização de perigo sobre a primeira ameaça, que é o transtorno da ansiedade, para uma nova ameaça, a depressão. Elas andam muito juntas. Então, enquanto o corpo estiver mesmo ligeiramente estimulado, você ainda está meio tenso, meio estressado, a atividade da amígdala ela pode ser aumentada, causando uma reação excessiva a uma ameaça percebida. Mais uma vez, se você tiver a mentalidade de que a depressão é perigosa, a eliminação de um medo, do transtorno da ansiedade, do sintoma, ela pode ser rapidamente substituída por outro medo, o medo da depressão. E isso é muito evidenciado pela superação de um medo de um sintoma de ansiedade e pouco tempo depois de ter medo de outro, e assim sucessivamente. O outro sintoma e a depressão também, o medo da depressão. E isso precisa ser tratado também, né, Cris? Por isso, estou avisando aqui para você. Se você quiser mais informações sobre o seu caso específico, manda um e-mail para psicólogo.pauloalmeida@gmail.com e a gente pode conversar mais sobre essa sua necessidade, tá? A quinta razão, um hábito. As personalidades ansiosas, as pessoas que são ansiosas, elas desenvolvem frequentemente o hábito de estar constantemente atentas ao perigo. Então esse hábito ele vai tornar muito tipicamente intensificado quando você lida com sintomas da ansiedade. Por exemplo, o foco interno, a pessoa fica mais preocupada em ver a si mesmo os seus sintomas, olhar para dentro de si. Essa luta interna, né? O tempo todo ela está fazendo testes, monitorando na internet sobre doenças, sobre si mesmo. Ela está constantemente vigilante em relação ao perigo. Isso é um hábito, uma forma que a pessoa ansiosa tem, e ela combina esse hábito com o que acontece quando o corpo se torna hiperestimulado. Uma amígdala, né, aquele órgão dentro do cérebro excessivamente ativa, ela faz com que o nosso foco ele vai se concentrar em potenciais ameaças. Então o resultado é deslocar o nosso foco para uma nova ameaça, uma vez extinta a ameaça antiga. Então lembra, a amígdala está excitada, você tinha preocupação, foco no sintoma da ansiedade, no aperto no peito. Como isso você perdeu esse medo, esse foco, você coloca o foco na depressão e muda, né, desloca esse foco. Então, por exemplo, se a gente acredita que a depressão pode ser perigosa, um humor baixo, persistente, pode ser mal interpretado como a ameaça de uma depressão. Então você pode estar meio para baixo, meio triste, meio relativamente mais sem energia e achar que isso é depressão. Isso pode estabelecer um novo medo para você pouco depois da ameaça do transtorno da ansiedade foi eliminado. Esse é um exemplo de como um hábito ansioso localizou uma nova ameaça e como essa nova ameaça se tornou uma nova batalha. Uma sexta causa, uma sexta razão que você ainda tem essa batalha aí com a depressão e a ansiedade.
os comportamentos depressivos não são abordados. O transtorno de ansiedade e a depressão, eles coexistem, existem juntos frequentemente porque muitos fatores subjacentes associados ao transtorno de ansiedade, eles estão também normalmente associados à depressão. Então eles caminham muito juntos. Então, por exemplo, os fatores aí, raízes comuns associados à ansiedade, incluem aí uma visão de tudo ou nada, não é? Ou é 8 ou 80, ou você tem aí tudo é bom ou tudo é ruim, branco e preto, não é? Pessimismo constante, um filtro mais negativo, uma atitude super crítica, não é? As pessoas muitas vezes ansiosas são muito críticas em relação ao que elas vivem, uma catastrofização, elas têm a tendência a catastrofizar as situações e fazer um drama muito maior do que aconteceu, um raciocínio muito emocional, né, muito emotivas, uma maximização daquilo que é mais negativo, um perfeccionismo muito grande. E aí, só alguns exemplos. Esses mesmos fatores subjacentes são também muito comuns às pessoas que lutam contra a depressão, né? Esse pensamento mais negativo, mais pessimista. E uma vez que uma pessoa supera o medo do transtorno da ansiedade, se ela não tiver abordado esses fatores subjacentes ligados ao pensamento aí da depressão, esses comportamentos, embora não desencadeiem o medo dos sintomas da ansiedade, eles agora desencadeiam os sentimentos de depressão. Eles ficam livres da ansiedade, mas colados na depressão. E se a pessoa vê a depressão como sendo muito perigosa, ela agora pode ter medo de estar deprimida. E aí ela vai gerar outros sintomas em relação a isso. O resultado é uma combinação de sentir-se deprimida e ter medo da depressão, que é a combinação de depressão e ansiedade. Então, até esses fatores subjacentes serem abordados com sucesso, eles vão continuar a produzir comportamentos e mentalidades excessivamente apreensivos e depressivos. E aí nós vamos para a sétima razão, que é o medo da depressão. Muito semelhante ao transtorno da ansiedade, a depressão não é causada por um desequilíbrio químico no cérebro, ou um problema biológico no cérebro, ou por uma predisposição genética. A depressão é causada por uma combinação de fatores subjacentes pouco saudáveis e pelos efeitos adversos de um estresse persistentemente elevado, a hiperestimulação do organismo de resposta ao estresse. Mas muito semelhante aí ao transtorno da ansiedade, há muitas fontes respeitáveis que afirmam que a depressão é uma doença médica grave, que está fora do nosso controle. Muitas dessas fontes também ligam o suicídio à depressão crônica. E aí a atitude que prevalece hoje em dia é que, tal como a ansiedade, a depressão pode ser um problema grave que tem consequências duradouras com muitas pessoas e cometerem suicídio porque já não aguentam mais. Não é de admirar então que muitas pessoas tenham hoje uma visão pouco saudável e assustadora da depressão. Se uma pessoa ficou com medo da depressão devido a essa perturbação, ela sentir-se deprimida após ultrapassar o medo do transtorno da ansiedade, pode tornar a nova luta pela sobrevivência dela. Essa sensibilidade, o hábito de combater uma ameaça, que é o transtorno da ansiedade, é transferido para outra ameaça, a ameaça da depressão. Então vale a pena você lembrar que quando o corpo está hiperestimulado, o cérebro muda o seu modo de funcionamento. Não é que você está com defeito, é só o funcionamento que mudou. Uma parte dessa mudança é que o nosso foco está principalmente na procura de um perigo potencial. Se a gente acredita que a depressão pode ser perigosa e se a gente acredita que agora estamos deprimidos, a depressão pode se tornar a ameaça e a próxima batalha. Então, gente, essas são aí apenas algumas das razões pelas quais uma pessoa pode sentir-se deprimida e temer estar deprimida, pouco depois de ultrapassar o medo de transtorno de ansiedade. Claro que a depressão ela é um conjunto aí de fatores que merece toda a nossa atenção, todo o cuidado, todo o tratamento, mas aqui estou abordando uma parte dela. Agora, como muitas razões isso pode acontecer, né, a pessoa está deprimida, há também muitas maneiras de ultrapassar isso. A primeira é você permitir que esses sentimentos de estar deprimido, eles ocorram sem você combater o temer. Né? É o momento que você está vivendo. E aí, como a gente menciona, como eu sempre falo aqui, se eu não combater esses sentimentos, o seu corpo vai se recuperar da hiperestimulação e a sua energia e emoções voltarão ao normal. Então, não tenha medo da depressão. A sensação de depressão, como apenas mais um sintoma da hiperestimulação, ela pode eliminar a ameaça. Então, semelhante aos sintomas da ansiedade, à medida que o seu corpo se recupera, os sentimentos de estar deprimido desaparecerão também. Se você tiver medo agora de ter depressão, tal como você tenha medo da ansiedade,
É importante você identificar e abordar com sucesso esses fatores subjacentes, como eu falei lá, o seu raciocínio, os seus medos, a sua forma de você lidar com as situações, para você contribuir para diminuir e vencer o medo da depressão. Atingir o nível 2 da recuperação do transtorno da ansiedade também vai abordar os comportamentos que contribuem para você se sentir deprimido e o medo de estar deprimido. Esse nível 2 do tratamento da ansiedade é quando você passa a descobrir que você pode lidar melhor com os medos, com os sintomas da ansiedade, da depressão, e aí você vai lidar cada vez mais com esse processo. Então, você, para entender melhor esse nível 1, nível 2, manda um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, que eu explico para você como que funciona esse processo aí de recuperação da ansiedade. E aí, te lembrar para você dar um like, comentar, compartilhar esse vídeo aqui se você gostou. Deixe seu comentário, explica o que você tem vivido aí para a gente criar uma comunidade onde uns possam ajudar os outros cada vez mais. E lembra, se você ainda não assinou o canal, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe. Clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. As lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E ainda você pode ser membro, veja aí embaixo, você pode ser membro do canal e ter emojis exclusivos, seus comentários destacados, lives exclusivas para você. Fica ligado, tem muita coisa boa aí.